students, tudo bem com vocês, meus amores? A teacher está aqui dando continuidade à videoaula, certo? Essa é a nossa segunda parte e nós vamos falar sobre a revisão do present continuous, presente contínuo. É um tempo verbal que nós utilizamos para descrever ações que estão acontecendo no momento da fala ou que acabaram de ocorrer, por isso tem uma continuidade, certo? Olha os exemplos. I'm eating hamburger. Eu estou comendo hambúrguer. Se vocês quiserem acompanhar, no livro de atividade de vocês, na página 2, tem um quadro com as explicações que fica mais claro para vocês perceberem a diferença. Porque na outra videoaula a teacher falou sobre o simple present, o presente simples. E agora ela está falando sobre o presente contínuo. Então vocês têm que entender como funciona cada um para vocês não confundirem as atividades, ok, students? No trabalho de vocês, ok? Então, eu estou comendo hambúrguer. Significa que esse comendo, a gente está indicando aqui que tem um gerúndio, certo? Ando, endo, indo na língua portuguesa, que é representado pelo ing, certo? Na língua inglesa. Olha outro exemplo. It's raining today. Está chovendo hoje. Então, está indicando algo está acontecendo. Olha o ing aqui. Só que para vocês entenderem a formação, que aqui dá para vocês perceberem, ó, está na forma contrato, mas a gente tem verbo to be. Então a gente tem verbo to be, né, sujeito, verbo to be, verbo principal e ing na frase. A gente vai dividir isso na forma afirmativa e interrogativa. Ou nossos modos, né? Modo afirmativo, negativo e interrogativo. Vamos lá. Na afirmativa, nós utilizamos o sujeito, que são I, you, he, she, it, we, you e they. Ok? Usamos o verbo to be, I am, you are, terceira pessoa, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ok? Na forma negativa, nós utilizamos I, you, he, she, it, we, you e they. Ok? Então aqui nós vamos colocar também I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Coloquei o not porque agora eu estou falando de forma negativa. Mas se por acaso eu quero colocar na forma contrata, então é I'm not, ok? You're, né? You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. You aren't. You aren't. We aren't. You aren't. E they aren't. Porque são os mais utilizados. Ok, estudos? Vou apagar aqui para ter um espacinho. Agora, eu vou falar sobre a forma interrogativa. A question. Interrogativo. Que aí eu coloco aqui, ó, os meus sujeitos bem no meio. I, you, he, she, it, we, you e they. Vai ser o quê? O verbo to be agora, ele vem antes
do meu sujeito. Vai ficar assim, ó. I am, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Ok? Então, forma afirmativa, forma negativa e forma interrogativa. Ok, teacher. Agora coloque para nós em forma de exemplo. Vamos lá. A teacher vai colocar para vocês, pegando essa tabelinha aqui do quadro, tá? Do book de vocês, do livro, assim, a seguinte frase. She, só que ela não está na forma correta, nós vamos reordená-la. Short skirt is taking. Ok? Então vamos lá? Primeira coisa, identificar o meu sujeito. Vamos colocar na forma afirmativa. She. Depois, verbo to be que dá certo com o meu sujeito. Is. Ou eu posso colocar assim, ó. She's. Conforme está no livro, não tem problema. Tá? Minha forma contrata. She is. Depois o meu verbo take. Na verdade, o verbo escreve assim. Mas como vai entrar aí as minhas regrinhas. Nós vamos ter o verbo take, o verbo die, o verbo, que aqui bem embaixo vai falar sobre eles, além do verbo die. Nós vamos ter o verbo come, que é o mesmo que esse aqui, o verbo die, o verbo commit, são esses. Take, é a mesma coisa que o come, verbo coming, verbo replay, ok. E o verbo walk. O verbo walk representa os verbos no geral. No geral, os verbos eu tenho que colocar ing. Quando o meu verbo terminar com e, o que eu faço com ele? Eu retiro o e e coloco ing. Que é como esse caso aqui. Eu vou retirar o e e vou colocar ing. Quando o meu verbo terminar com o i e o e, eu vou retirar o i e o e, vou colocar y e vou colocar ing. Por quê, teacher? Sempre que o verbo terminar com o i e o e, essa partícula, no inglês é necessário que você retire quando eu estiver falando de presente contínuo. E commit terminou com consoante, vogal, consoante, o CVC. Eu dobro a última letra e coloco ing, coming. Então vamos repassar. O verbo no geral eu acrescento ing. O verbo terminou com e. Eu não posso colocar assim, ó. Então o que eu faço? Eu retiro o e e coloco ing. Dine terminou com ie ou qualquer outro verbo. Eu retiro o ie, coloco o y e ing. O coming, o que eu vou fazer? Ele terminou com consoante, vogal, consoante. Eu dobro a última letra e coloco ing. Sempre na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Cuidado para vocês não confundirem com o simple present, que lá é só na afirmativa as regras. Ok? Aqui a gente tá vendo, ó. She is taking e o restante da frase. A short cut. Agora, teacher, vamos colocar essa frase na forma negativa. Então, vamos lá. Novamente, primeiro sujeito, o is. Aí aqui eu posso pôr isn't, forma contrata, que é mais comum. Ou eu posso escrever is not, que é acrescentando, pegando o verbo to be mais o not. Que também usa, mas não é tão comum. Depois o verbo take, que eu vou colocar take, professora, não vai colocar taking. Lembra das regrinhas? Independente se está na afirmativa, negativa ou interrogativa, eu tenho que colocar as regrinhas. A short cut. Porque essa é a formação. Se não colocar sujeito, verbo to be e ing, não está no presente contínuo.
E por fim, a teacher vai colocar agora essa frase na forma interrogativa. Agora o verbo to be, ele vai iniciar a frase, depois o meu sujeito, depois o verbo com o ing e depois o restante da frase. E não podemos esquecer de ninguém menos que o ponto de interrogação. Então, forma afirmativa. She is taking a shortcut. Forma interrogativa. She isn't taking a shortcut. E forma negativa, ok? E forma interrogativa. Is she taking a shortcut? Lembrando que primeiro verbo to be, depois sujeito, ok? Afirmativa, negative e interrogativa, ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima videoaula. Kisses and bye bye, students!